Como a Bíblia diz que nós devemos lidar com as nossas posses, com o nosso patrimônio, com o nosso dinheiro? Como devemos lidar com os nossos recursos? Veja o texto da primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Esses são conselhos aos ricos, é o subtítulo deste texto bíblico. Não sejam orgulhosos, não depositem sua esperança na instabilidade das riquezas. Irmãos, quanto mais recursos a pessoa tem, menos ela acha que depende de Deus. Mais ela está confiante nos recursos, nas posses, no patrimônio, que pode de uma hora para outra ruir. Pode falir a empresa, pode ter um desastre climático, pode ter uma inundação, pode ter um desfalque, e aquelas riquezas, de repente, já não valem mais. O conselho é para que acumulem tesouros no sólido fundamento para o futuro. Sejam ricos em dar, em boas obras, generosos em dar, prontos em repartir. Façam isso. Repartam. Deem a quem necessita. Deem para a obra de Deus. A Bíblia nunca diz, irmãos, que você tem que dar tudo, mas que você deve dar parte dos seus recursos, ser generoso com os seus recursos, para que outros possam usufruir também, possam ser assistidos por esses recursos que o Senhor te dá. 2 Coríntios 4:18. As coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Isso que a gente vê, irmãos, a riqueza, o poder, as propriedades, tudo isso é temporal. E tudo isso leva o tempo da tua vida. Isso é temporal, não é eterno. O que não se vê, a bondade, o fato de ser filântropo, a filantropia, isso, irmãos, são coisas eternas. Provérbios 38. Não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me o alimento necessário para viver. Essa que deve ser, irmãos, a aspiração do crente. Ele não quer ficar rico, ele também não quer ficar pobre, mas ele quer ter dignidade. Dignidade quer dizer ter o alimento necessário para viver. Ter o que é necessário para viver. Ter uma casa, ter o alimento, ter um automóvel. Mas veja, irmãos, não é preciso ficar rico, é isso que Salomão estava falando aqui. Não me deixe ficar nem rico nem pobre, mas me dê o necessário. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Salomão está falando aqui, olha, quem ama as riquezas nunca vai ficar satisfeito. Por mais que tenha de renda, e nós já vimos isso, irmãos, nós sabemos, tá? Provavelmente você já conheceu alguém que age dessa maneira. Nunca o que tem é suficiente. Quer ter mais e mais. E esse verso diz assim, isso é ilusório, isso é vaidade. Então, irmãos, nós devemos administrar os nossos bens e doar à causa de Deus, doar aos que necessitam em vida. Não esperar por um testamento bondoso, um testamento caridoso. Ontem falamos um pouco sobre testamentos. Mas será que você tem que esperar o testamento para
dispor um pouco do seu patrimônio na obra de Deus? Será que você tem que esperar morrer? Um testamento caridoso de um ser humano que viveu como egoísta. Vou deixar depois da morte. Depois da morte eu não vou poder usar mesmo, então vou deixar. Isso é uma dádiva, irmãos? Isso não é dádiva. Veja o texto da lição. Vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos após a morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito da morte não é o que Cristo exige dos seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da vida deles. Os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-nas à morte em vez de fazê-lo para a causa. Não é para a morte que você tem que doar, você tem que doar para a vida, para a obra de Deus, para aqueles que necessitam, para aqueles que estão vivos. Os prejuízos ocorrem continuamente. Bancos vão à falência e as propriedades vão sendo perdidas de muitas maneiras. Muitos se propõem a fazer algo, mas adiam o assunto e Satanás entra em ação para que de modo algum os meios sejam postos para o tesouro. Perdem-se antes de voltar para Deus e Satanás se alegra com isso. Dá para perceber isso, irmãos? Como Satanás quer adiar as nossas doações, quer protelá-las e, se possível, cancelá-las para que a gente não atue financeiramente na obra de Deus. Cuidado, irmãos. O adiamento das nossas doações tem atrasado a obra missionária. Pode atrasar a obra missionária. Devemos aplicar no negócio do Senhor. Quando é que devemos aplicar no negócio do Senhor? Após a nossa morte? Para que alguns ainda falem, ele foi bom, depois da morte ele deixou tudo. Por que não aplicar em vida? Para que a gente possa ver o resultado da nossa doação, o resultado da nossa associação com a obra de Deus. Quero muito, irmãos, que vocês pensem nisso. Eu tenho visto que essa lição deve nos fazer pensar bastante na nossa relação com Deus, na nossa relação patrimonial com Deus. E que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, para que a gente possa aprender e atuar da maneira mais indicada pela Bíblia Sagrada no tratamento dos nossos recursos.